Olá, traders, bem-vindos ao canal. Se é a primeira vez que estás aqui, somos um canal que fala de Forex e de mercados financeiros, sempre com o intuito de passar mais conhecimento a todas as pessoas que têm interesse nos mercados financeiros em geral e para que possam perceber como é que eles funcionam, de maneira a que, caso queiram entrar nos mercados, percebam o que estão a fazer e não venham ao engano com suposições erradas, ok? Se é a primeira vez que estás aqui, subscreve o canal, ativa as notificações e dá-nos aí o teu like para mais um vídeo aqui sobre o jogo da Bolsa. Hoje vou voltar a falar um pouquinho mais sobre a plataforma da GoBulling Pro, que é a plataforma do Banco Carregosa, que é, digamos, a plataforma que nos dá a oportunidade de podermos participar, então, no jogo da Bolsa. O que eu vou falar hoje, basicamente, é no tipo de ativos que eles têm disponíveis para nós podermos negociar. Existe uma série de ativos que temos que negociar no decorrer das 4 semanas de duração do jogo da Bolsa, para que possamos ficar aptos a eventualmente poder ganhar alguma coisa, caso sejamos dos traders que tenha mais lucros no decorrer daquela semana ou até no decorrer do próprio jogo. Portanto, existem alguns critérios base que temos que cumprir e, obviamente, um dos critérios é que temos que negociar vários tipos de ativos e é sobre isso que eu vou falar hoje. Já estás a ver então aqui a minha tela. A minha tela eventualmente pode estar ligeiramente diferente da tua, até porque eu já fiz aqui algumas modificações, já fiz uns trechos aqui só para experimentar como é que a plataforma funcionava, inclusive até já fiz, digamos, o primeiro vídeo aqui da plataforma, que vai ficar aqui em cima no cartão, para que possas assistir caso ainda não tenhas visto, ok? Portanto, basicamente a tua plataforma vai ser mais ou menos parecido com isto, mas o mais importante no meio disto tudo é perceber como é que tu poderás ir buscar os diversos ativos e até poder escolher aquele ativo que te agrada mais para poderes então negociar. Vamos começar primeiro por esta vista que aqui temos. Se vieres aqui a este separadorzinho, tu vais ver que tens aqui alguns separadores já, uns de ações, outros dos mais vistos, outros de Portugal, CFD de índices, Forex European, ou seja, não são todos os ativos que estão nestes separadores. Existem muitos mais e, eventualmente, aquilo que eu te vou mostrar é como é que tu podes ir buscar cada um deles. Vamos começar pela parte mais, digamos, pela parte mais fácil, que vai ser, digamos, as ações. Vamos imaginar que tu queres procurar por uma determinada ação. O que tu tens que fazer é procurar por uma ação qualquer. Eu vou pôr aqui a base e tu vais perceber que quando eu puxo, por exemplo, este ativo, eu vou ter logo aqui duas hipóteses, que é a hipótese da ação, diz logo aqui a ação, ou a hipótese do CFD. Neste caso, eu estou a falar em ação, eu vou selecionar aqui esta ação aqui, e ele vai-me logo passar aqui, digamos, para este meu separador que aqui está. O que é que eu vejo e o que é que eu consigo, como é que eu consigo perceber o que é que eu estou a negociar? Obviamente que tu viste logo ali que tinha ação, mas se os ativos já estiverem aqui, tu vais perceber que, neste caso, esta BASF, estamos a falar de uma equity, ou seja, estamos a falar de uma ação. Ao passo que, por exemplo, aqui o Germany 40, já estamos a falar de um CFD, ok? Ao passo que, neste caso, EURUSD, estamos a falar de FX, que significa Forex, ok? Portanto, é isso que tu tens de perceber, que tu vais ter que negociar alguns ativos diferentes uns dos outros e convém perceber quais são os que estás, digamos, a negociar, para depois então poderes ficar apto a eventualmente ganhar prémios, então se fores um dos traders com mais, digamos, com mais lucros no decorrer da semana ou no decorrer, digamos, das 4 semanas, que é a duração total do jogo. Outra forma que tu tens de ir buscar os diversos ativos e eventualmente te vai ajudar, se calhar vai ser até mais fácil para não teres que estar à procura de ação por ação, é realmente clicares aqui na zona desta setazinha que aqui está, onde diz adicionar instrumento. Aqui é onde tu colocas, digamos, aquilo que tu quiseres, que escreves aqui aquilo que queres e a priori o sistema vai buscar o respectivo ativo que tu estás à procura, ou então podes clicar aqui nesta setazinha e tu vais ter aqui, digamos, um tipo de atalho um pouco mais fácil para procurar. Temos aqui esta primeira parte que diz ações por região, ou seja, as ações por região vai-nos mostrar vários países, ações de vários países. Por exemplo, as ações da Alemanha, só tens de clicar aqui, ele vai-te aparecer aqui uma série, digamos, de ações que tu tens disponível para poderes negociar no decorrer do jogo, e obviamente que só tens que escolher aquela que tu te identificas mais, ou então fazes, digamos, uma pré-análise de algumas ações e aquelas que realmente tu achares que estão em condições, vens aqui e procuras. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a BMW, e vou adicioná-la já aqui. Portanto, ou seja, podes ver que em relação à base eu já tinha feito de forma manual, agora procurei por uma lista e fui buscar aqui a BMW. Se eventualmente eu quiser saber mais que outras ações existem, é fazer exatamente o mesmo, clicar, voltando atrás, clicando em ações por região,
ele vai-me dar os vários países, ou zonas, neste caso da Europa, por exemplo, e vai-me mostrar aqui os diversos ativos que estão disponíveis para poder negociar. Por exemplo, em relação, para quem gosta de negociar ações de Portugal, é só selecionar as ações de Portugal e fazeres então aqui a seleção das ações, por exemplo, da Ibersola, da Teixeira Duarte, ou eventualmente até da REN, por exemplo, e se quiseres então mantê-los aqui neste teu gráfico, só tens que adicionar e está feito, ok? Ficas logo com os ativos aqui pré-estipulados. Outra coisa que tu tens que fazer é vir aqui à procura de indexes, que é outro dos ativos que vais fazer exatamente o mesmo. Tu vais selecionar os indexes que tu te identificas mais e eventualmente vais selecionar e vais puxá-los para aqui. E, eventualmente vais ter que também negociar outros ativos, de, por exemplo, CFDs. CFDs, tu vais ter que clicar aqui e vais ter aqui os vários CFDs que estão disponíveis para poderes negociar. Tens aqui o Dow Jones, tens aqui o S&P 500 e por aí fora. Só tens que escolher, tens aqui o DAX alemão, só tens que escolher realmente aquilo que te interessa negociar e tens aqui o Portugal 20, ou seja, é só escolheres aquilo que realmente te interessa e passares para aqui. Porquê é que isto que eu te estou a dizer é importante? Porque, como eu disse no início aqui do vídeo, tu tens que passar por diversos critérios de, digamos, de negociação, ou seja, tu não podes negociar só ações ou tu não podes negociar só Forex, tens de negociar uma série de ativos para teres, digamos, uma margem mais alargada de ativos negociados, ok? Outros dos ativos que também são importantes terem atenção são, digamos, por exemplo, são os ETFs. O que é que são os ETFs? Eu vou-te já explicar o que é um ETF para que tu possas perceber realmente o que é um ETF. Um ETF tem a ver com as ações e basicamente um ETF é conhecido por chama-se tracker, ou seja, um tracker é, digamos, é um ativo que segue, digamos, são fundos de índices cotados em bolsas. Normalmente este ETF, um ETF, o que faz é um produto que segue um índice, uma mercadoria, ou, sei lá, uma obrigação ou uma composição de produtos. Tu podes realmente imaginar este ETF como se fosse um pacote, digamos, de ações e basicamente existem vários, existe uma série deles que não dá para estar aqui a falar, mas tu já sabes que quando ouvires falar em ETF, tu vais perceber realmente o que é um ETF. Eu, por exemplo, se puser aqui Vanguard, por exemplo, que é um dos ETFs conhecidos, tu vais ver já, por exemplo, eu escrevi Vanguard, vai-me aparecer tudo o que é Vanguard, tudo o que existe no sistema para eu poder negociar e tu vais ver que aparece então aqui o símbolo ETF, ok? O ETF então, o ETF conforme eu te disse então, é digamos um produto que tem uma série de ativos de ações lá dentro, neste caso o Vanguard S&P 500, que estamos aqui a ver, o que faz é basicamente seguir o S&P 500, seguir as 500 empresas maiores dos Estados Unidos, que é o índice S&P 500, e basicamente este ETF o que faz é fazer esse seguimento. O que a gente pode esperar é que quando, por exemplo, o S&P 500 está a subir, obviamente que o respectivo ETF estará a subir e depois, obviamente, que se começa a cair, o ETF segue, digamos, o ativo principal que está diretamente subjacente, ok? Portanto, é importante tu perceberes o que é que então é um ETF. Outra coisa que eu já tinha falado aqui, mas ainda também não expliquei o que é e aproveito então para explicar, é esta parte dos CFDs. O que é que são basicamente CFDs? CFDs, na realidade, quer dizer Contract for Difference, ou seja, é um contrato por diferença, que é um derivativo financeiro, onde tu vais ter, digamos, um contrato com a corretora e, obviamente, o que isto quer dizer é que tu nunca vais, digamos, comprar o ativo na realidade. Tu vais estar a comprar, digamos, um CFD. Por exemplo, eu quando faço aqui o S30, por exemplo, eu até já que estava aqui, acho que já tinha alguns aqui. Ou seja, eu quando compro, por exemplo, tenho aqui o S30 comprado. O que eu estou aqui a fazer, na realidade, o que eu estou a fazer é comprar um contrato por diferença, basicamente. O que isto diz é que a diferença de preço em que eu entro e depois que eu saio é esse o valor, digamos, que eu vou ganhar com base neste contrato por diferença. Este contrato que eu faço é um contrato que está feito entre o trader, que neste caso será eu, e entre a corretora, que neste caso será a GoBulling, será o Banco Carregosa, ok? E é estes contratos que existem, de contratos por diferença, que eventualmente depois vais ter também que negociar, ou seja, podes perceber que o sistema é basicamente igual ao restante, é a mesma coisa que quase que comprares uma ação. Tu, se por exemplo, estiveres a negociar um CFD de uma ação,
tu não vais estar propriamente a comprar a ação. Estarás a comprar um produto que basicamente o que faz é encontrar ali uma diferença de preço desde que tu entras até que tu sais. Se tu entras, imagina, nos 100 e sais nos 110, tu vais ganhar 10 multiplicado pela alavancagem. Se eventualmente tu entras nos 100 e sais nos 95, tu vais perder então ali 5 multiplicado pela alavancagem que tens. Portanto, há aqui este contrato por diferença de preços que é preciso perceber como é que ele realmente funciona, ok? Outra coisa importante também perceberes é obviamente as ações, portanto as ações vais ter que também que negociar e por último também vais ter que negociar a parte obviamente do Forex. Eu basta escrever aqui euro e vai-me logo dar aqui a sugestão, por exemplo, euro-dólar. Euro-dólar, como é que eu sei? Sei por causa deste FX que significa Forex. Portanto, estes são os ativos principais que tu tens que ter em atenção, que vais ter que negociar no decorrer, digamos, do jogo da Bolsa. Outro ativo também importante e que convém tu também saberes é o ativo das criptomoedas. Ou seja, tu se escreveres BTC, que é de Bitcoin, ele aparece-me BTC e vai-me logo aparecer aqui então BTC USD e vai-me aparecer aqui Crypto FX, ok? Crypto FX porque é cripto obviamente do BTC e o FX de Forex vem do dólar neste caso, ok? Quando eu seleciono aqui isto, eu vou ter então aqui o ativo neste ponto. Como é que eu faço a negociação disto? Como é que eu vou fazer isto? Eu vou basicamente clicar aqui então no BTC USD, por exemplo, na criptomoeda, e eu vou ter então aqui, digamos, o meu quadro de colocação de ordem, ok? E se reparares, tu vais ter logo também aqui ou um ou dois quadros, um ou dois gráficos, podes tê-los aqui dispensados para ti, ou eventualmente se quiseres, podes mudar todo este sistema que aqui está. Eu neste momento tenho aqui um, tu eventualmente até podes ter dois, é uma questão depois de ajustares tudo isto, porque tudo isto se mexe, podes ver que tudo isto se mexe e tudo isto depois pode ser ajustado conforme tu preferires e conforme tu te adaptares melhor à plataforma GoBulling, ok? E o que é que vai acontecer? Basicamente, agora eu apaguei isto. Deixa-me só colocar aqui novamente. Adicionar um módulo. Ok, eu vou colocar aqui um módulo que eu sem querer apaguei, mas podes ver que mesmo que ele desapareça, tens sempre a oportunidade de vires aqui acima, adicionar um módulo, clicas aqui o módulo, neste caso eu escolhi os meus preferidos, posso escolher outras coisas, no entanto, vou deixá-lo aqui, vou só ajustá-lo aqui ao meu espaço livre. E então vou procurar, vou ver se tinha ficado aqui, acho que isto estava aqui nos mais vistos, exatamente, BTC, eu clico aqui, vai-me logo abrir aqui a opção de poder comprar ou vender e eventualmente aparece-me aqui então o gráfico. O que é que eu tenho que fazer? Obviamente que é olhar para o gráfico e perceber qual é o ponto de situação em que ele está e eventualmente tenho que perceber se eventualmente ele está, digamos, numa tendência de alta ou de baixa e obviamente que se ele estiver em tendência de alta tu vais procurar por comprar, neste caso BTC, se obviamente estiver numa tendência de baixa tu vais procurar por vender este ativo. Neste caso aqui, é pouco importa neste caso, eu vou só entrar aqui com uma ordem para tu perceberes como é que realmente ele funciona, eu vou olhar para isto e vou então vou entrar e vou vender, ou seja, eu vou chegar aqui ao tipo e vou procurar tipo mercado, ok? Ele eventualmente para ti pode estar aqui, por exemplo, ordem rápida, que é o que aparece mais rápido, eu pessoalmente prefiro ordem de mercado, o que significa que quando eu colocar aqui a ordem, ele vai-me entrar a ordem que estiver aqui neste preciso momento, ok? Outra coisa então, é selecionar se eu quero comprar ou vender. Eu, neste caso, estou a olhar para isto. Na realidade, ele não tem assim grande sentido neste momento de orientação a nível de tendência. No entanto, como isto também é só a nível educacional, eu vou simular então aqui uma venda. Só tenho que clicar aqui, comprar ou vender. E depois então tenho que colocar aqui o valor, digamos, que eu quero colocar a nível, digamos, de quantidade. Vou deixar 2 e antes de apertar aqui no botão colocar ordem, eu vou adicionar aqui realizar ganhos ou perdas. Neste caso, ele já está convertido para euros, mas, eventualmente, o que pode acontecer é tu teres isto, por exemplo, em preço, e se tiveres em preço, o que vai acontecer é isto. Ou seja, tu sabes que tu vais realizar ganhos, neste exemplo, nos 20.260, que seria ligeiramente
caso eu vendesse, como é óbvio, seria ligeiramente abaixo para realizar algum lucro. No entanto, para tu teres uma noção melhor do que é que isto significa a nível de dinheiro, até por causa da tua margem e para saberes qual é o valor da tua conta no decorrer, digamos, do jogo, convém que eventualmente tu possas passar isto para euros para teres uma noção melhor. Ou seja, só tens de clicar e escolheres aqui euros e ele então já te vai dizer que se eu entrasse tal e qual como está aqui, eu iria ter um stop loss de 100 euros e, eventualmente, eu iria realizar ganhos caso o ativo chegasse lá quando atingisse os 229 euros. Ok? E o que eu vou fazer então, eu vou corrigir isto e, basicamente, o que eu vou fazer então é aumentar aqui a minha exposição para os 300 euros e vou aqui colocar para os 900. Ok? E vou colocar a minha ordem. E o que vai acontecer então, ele pede-me para confirmar, eu vou confirmar e a minha ordem entrou, aparecem-me então as notificações com a minha ordem colocada, eu só tenho que clicar em OK. E então se eu vier aqui posso expandir, ou podes vir aqui a gráficos e selecionas, eu vou já expandir este aqui. Ou seja, tu vais ver então que tens a tua entrada feita aqui, com o teu stop loss ligeiramente acima e obviamente com o teu take profit aqui. De salientar que eu vendi esta posição, ok? Eu não estou comprado, estou vendido, por isso é que o meu take profit se encontra na parte de baixo e o meu stop loss encontra-se na parte de cima, ok? Se eventualmente tu não vires nada disto, que só tens que clicar com a tecla do lado direito e selecionar aqui mostrar posições. Mostrar o resumo vai ser este quadrozinho que aqui está. Eu se tirar este quadro vai-me desaparecer. E eventualmente então mostrar as linhas se eu quiser. Imagina que tu não tens aqui nada no quadro, eu vou simular essa situação, ou seja, entraste e o teu quadro está completamente vazio, então aquilo que tu tens que fazer é a tecla do lado direito e vais começar então a pôr mostrar ordens, teclas novamente do lado direito, mostrar posições, mostrar um resumo da posição, caso queiras ter aqui um resumo de qual é o valor que está neste momento estou a perder 563 euros e obviamente depois mostrar as linhas para tu te orientares mais com, digamos, visualmente. Tu vais fazer então é ter aqui o teu ativo aberto e neste caso já tenho aqui, digamos, já sei que esta linha azul vai ser o meu stop loss e que aqui vai ser o meu take profit. Portanto, se eu descer até aqui, o que vai acontecer é que eu vou ganhar 900 euros, conforme eu tinha determinado, ou eventualmente se ele for contra mim, eu vou perder 300 euros. Está bem? O que eu tenho que fazer então é voltar a clicar aqui para reduzir o gráfico e está novamente a decorrer a situação. E é assim que tu fazes a operação de qualquer ativo. Se eu quiser um ativo diferente, vamos imaginar, sei lá, um ETF, eu vou procurar então o Vanguard, por exemplo. Eu estou a dar o exemplo do Vanguard, pode ser o de qualquer, atenção. Vocês depois podem escolher os ativos. Estás a ver que o Vanguard tem muita coisa. Eu vou escolher um qualquer só para tu perceberes como é que funciona. Posso escolher já este aqui. Ele vem então para aqui e ao clicar aqui já me vai dar a oportunidade então de negociar diretamente aqui. Vou selecionar aqui o ativo. E ele eventualmente vai me dar. Neste caso não me está a dar... Só ver aqui então como é que eu posso fazer aqui isto. Ok. Quando ele não te der, quando ele não te aparecer aqui, digamos neste mapa, só tens de clicar 2 vezes em cima do ativo e logo te vai dar então as mesmas oportunidades, a mesma oportunidade de negociação. Ou seja, o que vais fazer então é, lá está, tens aqui a ordem, o tipo de ordem que tu vais querer. Eu vou escolher a ordem de mercado, conforme tinha escolhido aqui. Neste caso, eu quero perceber, eu obviamente não estou a olhar sequer para o gráfico, obviamente convém olhar para o gráfico e perceber qual é o ponto de situação, mas neste caso vou só simular realmente o ponto de situação, ou seja, vou comprar e neste caso vou comprar 3, ok? Vou então realizar os meus ganhos aqui, vou clicar aqui e perceber se ele está em euros, não, está em preço, eu vou clicar em euros, e vou voltar a clicar novamente, adicionar, realizar ganhos e aqui vou novamente clicar para euros. Volto a clicar novamente e supostamente já me vai dar aqui alguma coisa. Nas ações então eu vou aumentar aqui e aqui é a duração da ordem. Ela está em limite, não devia estar em limite porque eu tinha selecionado ordem de mercado, se calhar fui eu que selecionei mal. Aqui está. E neste caso eu vou ligar, porque eu quero ligar para perceber o que é que eu estou a fazer em relação a isto, no preço, em euros. Ok.
e aqui diz que se eu quiser, nesta situação, eu só vou ganhar 1.4 euros. Obviamente que eu não vou querer só 1.4, mas isto é só para tu perceberes. Vou ligar aqui novamente também, basta clicar aqui, ou no mais. Aqui eu vou então pôr em euros também, e então aqui determino o que é que eu quero. Neste caso, se eu quiser, por exemplo, 200, realizar ganhos, e aqui só quero perder, eventualmente, se for contra mim, só quero perder 50, ok? Só tenho que colocar a ordem, ele dá uma confirmação e a ordem foi colocada também e vai-me aparecer então aqui no meu quadro, cá mais em baixo, com o respectivo ativo. E basicamente é isto que tu tens que fazer. Estamos a falar de diversos ativos que funcionam de forma ligeiramente diferente, mas apenas são coisas muito mínimas que qualquer pessoa consegue perceber qual o ponto de situação. Neste caso, então, o que tu tens que perceber é que tu, no decorrer do jogo, e falta só alguns dias para o jogo começar, o que eu te aconselho a fazer é exatamente aquilo que está a ser feito aqui, o que eu estou a fazer aqui contigo, que é ir comprando, ir vendendo, ir percebendo como é que os determinados ativos funcionam. Não esquecer que tu vais ter que negociar Forex, tu vais ter que negociar CFDs, vais ter que negociar ações, vais ter que negociar CFDs, peço desculpa, vais ter que negociar criptomoeda e vais ter que negociar ETFs, ok? Ou seja, uma série de ativos que, apesar de serem diferentes, não deixam de ser fáceis e de fácil, digamos, percepção quando estás a comprar. Não esquecendo aqui a situação do caso aqui da Vanguard deste ETF. Quando ele realmente clicares aqui e ele não te aparecer aqui nada, basicamente o que tu tens que fazer é clicar aqui 2 vezes para te aparecer então a janela de negociação e então aí tu vais fazer exatamente aquilo que eu acabei de fazer para comprar este ETF, ok? E basicamente é isto que funciona, é assim que vai funcionar. Aquilo que eu te sugiro, mais uma vez, é que uma vez que estamos a poucos dias do início do jogo, vai praticando o máximo, porque depois no dia 7 à meia-noite, ou seja, quando iniciar o dia 7, a tua conta vai estar, em vez de estar aqui com o valor, no meu caso, em vez de estar aqui com 97 mil ou 101 mil, depende agora do ponto de situação, vai ficar a 100 e a partir então do dia 7, durante 4 semanas, vai ficar então o jogo a rolar e a partir daí sim tu tens de começar a comprar de forma mais eficaz, com mais responsabilidade e perceber onde é que realmente poderás ganhar algum dinheiro, porque o objetivo, como é óbvio, do jogo é sempre ganhar dinheiro e quanto mais dinheiro conseguires ganhar, mais possibilidade tens de ganhar os diversos prémios semanais e obviamente o prémio final, que é o prémio que vem depois ao final, que é apurado ao final das 4 semanas dos diversos jogadores que vão estar a jogar, ok? Portanto, é importante perceberes isto. Mais uma vez te relembro que isto é uma experiência muito interessante, é uma experiência que dá para quem não tem experiência ganhar alguma experiência, não perde nada com isto, antes pelo contrário, só tem a ganhar, vai ganhar experiência, vai ganhar mais conhecimento, vai ter noção que existem diversos ativos nos mercados financeiros que depois, no futuro, se eventualmente quiser, poderá negociar, desde as ações aos ETFs, ao Forex, ao o que for, ou seja, a partir daí depois tu vais ter a tua opção de escolha, mas eu acho que isto é muito interessante e obviamente que apesar de ser uma conta de 100 mil euros de forma fictícia, o ambiente, como podes perceber, é um ambiente real, tudo isto está a trabalhar, tudo isto está a funcionar, portanto, podes perceber que é como se estivesses no mercado a atuar de forma real e não deixa de ser uma grande, digamos, uma grande iniciativa por parte do jogo da Bolsa, este tipo de, digamos, de literacia financeira, ok? Espero que fique tudo bem, espero que pratiques e espero que tenhas boa sorte no decorrer do jogo e obviamente que a gente depois no decorrer do jogo vamos falando novamente e um grande abraço e desejo-te boa sorte.